Fala galera, Dino aqui mais uma vez. Estou passando para falar mais uma vez também sobre voz mix e voz de cabeça, né? E hoje eu vou abordar um tema bem bacana assim, que é um segredinho que muitos cantores usam, né? Que muitos cantores principalmente cantores que cantam bem alto assim, costumam fazer para poder se sair melhor, né, do que outros cantores. E bom, vamos direto ao ponto então. É o seguinte, um dos pontos chaves, assim, eu vou citar o Bruce Dickinson, né, do Iron Maiden, e não só ele, mas vários outros cantores, dezenas de outros cantores, né, eu inclusive faço isso. É que quando você tem a sua voz bem catalogada, né, no sentido de extensão vocal e no sentido de registros vocais também, você tem acesso àquelas vozes e você consegue transitar entre uma voz e outra, entre um registro e outro, tá? Para quem tá chegando agora aí, vamos simplificar bem aqui: voz de peito, voz mix, voz de cabeça e falsetes, tá bom? Vamos usar esses quatro registros aí. Vamos chamar ele de registros modais, que a galera gosta de falar, chamar eles de registros modais e tudo mais, principalmente registro de mix, cabeça e peito, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, eu só quero que você separe voz de peito, voz de cabeça, mix e falsete, beleza? E o que o Bruce Dickinson faz muito assim, que outros cantores também fazem, é de cantar com uma voz mix bem no limite da extensão dela, tá? E não é no limite no sentido de gritaria, ou no sentido de força, ou de se esforçar muito para executar a voz mix ou para alcançar notas altas. Não, a voz mix, na verdade, não a voz mix em si, mas várias técnicas, né? Apoio, belting e tudo mais, vai fazer com que você alcance certas notas. Beleza, não vamos entrar nesse mérito hoje aqui também. Alcance certas notas e alcance essas notas com facilidade, que eu vou demonstrar aqui para vocês. O esquema é o seguinte: o grande ponto, assim, um ponto chave, é que quando você tá, esses caras eles costumam usar de certos tons, né, para certas músicas, para certas melodias, e aí você tem que estudar a melodia que você vai cantar, justamente para usar a voz mix bem alta, bem com uma extensão bem no limite dela ali. Eu tô falando no limite, mas eu não quero que vocês levem também para um lado de estrangular, né, ou um lado de comprimir, pressionar muito. Não, não é isso. Enfim, cantam no limite ali da voz mix, justamente porque tem notas que são altas na melodia e essas notinhas vão ser alcançadas de um jeito muito fácil, que é usando a voz de cabeça, né? Eu peguei aqui uma música do próprio Iron Maiden, inclusive, que é a seguinte música, é a música Wasted Years, né? Uma música bem famosa e tal. Então vamos lá, ele começa, né? Como sempre, Bruce Dickinson sempre usa e abusa de voz mix e voz de cabeça, principalmente transitando entre elas, né? E vários cantores fazem isso. E aí ele começa ali: From the coast of gold, across the seven seas, I'm traveling on, fire and wide. Então você vê que a prega vocal, né? Ela tá bem esticadinha, né? Então ela tá bem, só que ela não tá totalmente esticada quanto ela estaria em notas muito mais agudas, né? Voz de cabeça ou até mesmo alguns tipos de falsete e tal. Então a prega não está totalmente esticada, mas ela está no meio termo ali entre relaxada e esticada, porém tem uma pressão, principalmente pressão no ar, né, que faz com que esse timbre soe metálico e soe um timbre bem agressivo, porém não tem força nenhuma, tipo From the coast to go, I'm traveling now, fire and wide. Não é difícil fazer isso. Então vamos lá, vamos pro refrão então. Aí ele fala: So understand, né? Ainda numa voz mix aqui, pelo menos pra mim, mas ele costuma: Don't waste your time, always searching for the ways to this. Aí você pode brincar com a voz de cabeça, tipo, eu num show, por exemplo, faria: So understand. No tender eu ataco já com a voz mix. Don't waste your time, don't waste your time, always, always. Então aqui fica melhor já na voz mix. Always searching for those ways to this. Face up, né? Face up. Aí o face up aqui, ó, no up a gente já pode trocar a chavinha, ó. Face up, face up, face up. Então face na voz de cabeça e o up
já na mix. Face up, make you, tá? Então no your aqui, no you, né? Pode fazer já a voz de cabeça de novo. Make you stand, make you stand. Vai sair afinado, vai sair na notinha certa. E aí você pode realmente brincar, né? Fazer essa troca de registro sempre, saindo da voz de peito, indo para a voz de cabeça, indo para a voz mix. Isso tudo tem que estar muito bem catalogado, né? Poxa, até onde eu vou com a minha voz de peito bacana, né? A voz mix e tudo mais. Mas voltando lá, vamos parar de falar um pouco de catalogar a voz, mas isso é importante. Vamos falar sobre a voz de peito, né? E a voz mix e a voz de cabeça. Não é uma junção, não é metade voz de cabeça, metade voz de peito, não é uma mistura entre elas. Na verdade, a voz mix ela vem de um conceito mais fisiológico, na verdade fisiológico total, do que um conceito de registro, na verdade. Porque a voz mix é o comportamento da prega, é o quanto a sua prega está esticada, né? Quando a sua prega está totalmente relaxada, você tem uma voz grave, você tem uma voz mais de peito, você tem uma voz mais de locutor de rádio, né? Quando a sua voz está extremamente esticada, a sua prega está realmente esticada, a voz não é a prega. Quando a prega está realmente esticada, ela vai te dar um som mais agudo, né? E quando ela está no meio termo, que é o From the Coast of Gold, Across the Seven Seas, ela está no meio termo entre esticada ou relaxada, ou seja, tá um misto, tá uma voz mix ali, né? Tá nem grave e nem aguda, ela tá numa região mista, uma região, ela está no meio termo. É no meio termo, ela está no meio termo entre a sua prega vocal relaxada ou pouco relaxada, ou um tanto quanto relaxada, ou a sua prega vocal extremamente tensionada, esticada, tá? Pensa no elástico, né? Você tem um elástico totalmente relaxado, então ele fica bem bambo, ou seja, grave, né? Você estica o elástico até o máximo ali, ou seja, voz aguda, e você tem um elástico aqui, ó, um elástico no meio termo. Essa é a voz mix. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aqui, ou vocês podem também fazer algum dos cursos, e nos cursos eu sempre, no curso de belting, no meu curso de belting eu falo bastante de registros, e no meu curso de interpretação também tem bastante registros, e aí eu mostro bem na prática mesmo como você vai desenvolver e usar esses macetes. Mas é um macete do Bruce Dickinson, ficar brincando entre as passagens de voz. Então ele sempre canta no limite da voz mix dele, e para quando ele trocar a chavinha aí para voz de cabeça não ser tão perceptível para quem está ouvindo, beleza? Espero que eu tenha sido claro aqui, espero ter te ajudado, e valeu, até o próximo vídeo.